Então, branding é a arte de criar conexão antes de comunicar o que quer que seja. Vou começar aqui com uma pergunta simples. Quantas ferramentas de inteligência artificial é que usaram esta semana? E se alguém usasse estas mesmas ferramentas para criar comunicação da sua marca amanhã de manhã, o que é que ficaria diferente? E o que é que os seus clientes realmente perderiam ou não? É sobre isso que vamos falar hoje. Quando toda a gente tem acesso às mesmas ferramentas, o que é que ainda faz a diferença? A IA tornou a criação acessível para todos. Design, copy, vídeo, imagem. Hoje qualquer pessoa faz conteúdo que há 5 anos era necessário ter uma agência a trabalhar nela. O nível médio subiu para toda a gente ao mesmo tempo. E o que é que acontece quando o nível médio sobe para toda a gente ao mesmo tempo? Tudo começa a ser igual. E os consumidores estão exaustos das imagens polidas, do perfeito, do gerado, das newsletters são todas iguais, das campanhas parecem saídas todas da mesma forma, e quanto mais a IA produz, mais o que é humano se diferencia. E este é o paradoxo. Jessica Apotheker, que é da BCG, chamou este fenómeno de mediocridade polida. Aí à escala e no centro da curva está o conteúdo perfeito, higienizado e em massa. E nas caudas são as marcas que são notadas, onde vive a imperfeição, a diferenciação, a autenticidade, e é aí que nenhum modelo de inteligência artificial consegue escalar. E esse estudo da BCG com a Harvard Business School, o MIT Sloan e o Wharton diz-nos que performance individual sobe 40% com a utilização de IA generativa, mas a diversidade coletiva de ideias cai 41%, quando as pessoas dependem demasiado dela. Ou seja, a IA torna cada pessoa individualmente melhor, mas torna-nos coletivamente todos iguais. E é aqui que nós temos que escolher onde é que cada marca quer viver, ou não. O que mudou apenas agora, nesta era, não é tanto tecnológico, ou não é só tecnológico, mas algo um bocadinho mais filosófico. Ou seja, passámos até agora, até 2020, de uma marca perguntava quem é que nós somos, tinha uma identidade definida, tinha cores, tinha logotipo, tinha campanhas de 30 dias, uma estética polida, aspiracional para o Instagram e para outras redes, e passámos agora para 2026, onde a conversa muda e perguntamos como é que nós nos adaptamos. Passamos de uma estética fixa para sistemas fluidos, para conversas contínuas. Ou seja, a prova de valor já não é estética, tem mais a ver agora com transparência, com fricção e com imperfeição. Ou seja, a marca deixou de ser algo estanque que conta uma história com uma história e passa a ser um sistema que escuta e reage conforme o seu cliente e o mercado à sua volta. Vamos pensar um bocadinho sobre esta frase. Um, a IA não está a matar as marcas, não está a forçá-las a serem mais orgânicas. E o que é que isto quer dizer na prática? Há aqui três dimensões para trabalhar em simultâneo. Um, a mente da marca, a inteligência, portanto, os dados, os modelos preditivos, a authority first, marketing, ou seja, as marcas que os agentes de IA reconhecem como autoritativas são as que chegam ao consumidor. Depois a alma da marca, a confiança, cringe confidence, objetividade radical, uma economia da intimidade. A transparência sobre o uso de IA começa a ser cada vez mais importante e é hoje um diferenciador de confiança. E depois o corpo da marca, a nível sensorial, fricção táctil, a imperfeição analógica, os objetos físicos, o que só a presença humana consegue gerar e sentir. Então vamos ser práticos. O que é que fica para a IA e o que é que fica para nós humanos? Portanto, a IA trata tudo o que pode ser repetido. Portanto, escala criativa, dados AB, tradução, legendagem, scheduling, toda a parte da presença dos ecossistemas de IA, como é que se pesquisa a nossa marca, toda a parte de escuta emocional baseada em dados. Para os humanos, fica toda a outra parte, a parte mais criativa. O que é que precisa de ser sentido? O que é que a marca é, o seu propósito, os valores, ponto de vista, posicionamento, o que é que a marca diz, a sua narrativa, a voz, a criatividade divergente, o timing cultural, ou seja, alinhar-se com tudo o que se vai passando à nossa volta em termos de sociedade. O que é que nos faz sentir também, sentimento de pertença, e o que é que a marca representa.
portanto, em termos de gestão de crises, de comunidade, de fandoms, e propósito integrado. Ou seja, o que a IA faz pode ser repetido e o que o humano faz precisa de ser sentido. Ou seja, desculpem, ou seja, a IA escala o que lhe for dado e se for genérico, o resultado será pouco interessante, vai ser invisível a qualquer escala. Mas se for pensado, claro, e pensado para a nossa marca, a vantagem competitiva será claramente maior. E isto não é intuição, isto faz parte de um estudo que saiu em 2025 da McKinsey, que ao inquirir 500 líderes de marketing séniores em toda a Europa, chegou à conclusão que a prioridade para eles, número um, era branding. E a IA generativa ficou em 17º lugar em 20. Nestes últimos 3 anos, onde tivemos todos a obcecar com métricas e performance marketing, deixamos um bocadinho às marcas sem distinção e sem razão para serem escolhidas além do preço. E então a questão que se coloca é: o que é que se está a fazer com esses dados? Marcas com identidade forte e consistente registram 68% de mais confiança no consumidor. 95% dos marketeers identificam redes sociais como uma ferramenta crítica, acima da TV e da imprensa. E marcas reconhecíveis conseguem cobrar, em média, mais 23% do que os concorrentes genéricos. E acho que só isto é o argumento financeiro mais direto para convencer alguém a investir em branding. Mas e então sobre o retorno do branding? Como é que se mede isto? Ou como é que chegamos lá? Um, Anúncios aborrecidos também custam 2 a 2,6% mais em ad spend do que criatividade distinta e memorável. Porque quando tudo é igual, ser distinguido acaba por custar muito mais. Um, Dois dos maiores drivers de rentabilidade também são brand equity e a qualidade criativa. E os líderes que usam IA ganham 22% em eficiência, mas têm que continuar a investir em equipas criativas humanas para garantir que a marca se mantém distinta. Ou seja, brand equity acumula, o investimento em branding é o único do marketing, de toda a disciplina do marketing, ou toda a dimensão do marketing, continua a dar frutos depois das campanhas terminarem. Ou seja, não só performance marketing, mas continuar após as campanhas com princípio, meio e fim. Matt Williford, Chief Strategy Officer da Carat Dental, grande agência a nível global, deu um insight que acho que diz tudo. A IA pode levar o chão, mas também baixa o teto. E sem o contributo humano, as marcas não se conseguirão destacar. Ou seja, o que ele quer dizer com isto é que criatividade e unicidade são os principais diferenciadores, porque são os únicos diferenciadores que os concorrentes não conseguem copiar, nem a inteligência artificial. A We Are Social olhou para o que está a acontecer culturalmente e identificou aqui 4 forças principais. A primeira é o cringe confidence. Os feeds hoje em dia estão inundados de conteúdo gerado por AI, que comumente agora é chamada AI slop. Ou seja, são conteúdos perfeitos, polidos, sem alma, e as pessoas começam a reagir e a balança começa a oscilar um bocadinho mais para o humano, o awkward, para o real. Ou seja, as pessoas querem ver a perfeição e a perfeição passou a ser bela. A segunda é Radical Subjectivity. As vozes têm um ponto de vista, ganham confiança. Não precisam de ser perfeitas, mas têm que ser genuínas. Ou seja, tudo o que a inteligência artificial ainda não consegue ser. A terceira são os fandom architects, que na verdade são os fãs das marcas. 73% dos marketeers apontam os fandoms como críticos em 2026. Ou seja, os fãs deixaram de ser a audiência para se tornarem colaboradores criativos e ativos da marca. Participam em como a marca é e como comunica. E a quarta é a Intimacy Economy, ou seja, uma conexão ao nível da ADN com cada comunidade e onde o significado constrói-se ao longo do tempo. Um, não pode ser algo estanque no tempo, não podem ser só campanhas, não podem ser só peças isoladas, tem que ser algo construído a longo prazo. E estas 4 forças vão todas na mesma direção. As marcas que mais ganham são as marcas que investem na conexão para criar uma linha de comunicação que vai além de campanhas e de peças. A Ogilvy também, conhecida por estudar bastante toda a parte de marca,
e da qual eu sou particularmente fã, apresentou em 2025 o relatório sobre Brand Devotion. Aliás, porque a Ogilvy acaba por ser uma agência que sempre se focou muito em brand loyalty. E então apresentou aqui um relatório e um workshop há uns tempos em que falava que o Brand Devotion apontava que a confiança das marcas está em declínio e que a personalização deixou de ser um valor acrescentado e passou a ser a expectativa base de todas as pessoas em relação a qualquer marca. Ou seja, não é só apenas às marcas que querem passar esse ativo, mas em relação a todas. Ou seja, a atenção tornou-se muito mais seletiva. E o modelo tradicional de loyalty deixou de explicar o que é que acontecia até agora. Ou seja, durante décadas as marcas construíram relações assentes em pontos, em descontos e benefícios transacionais, criaram hábitos, criaram frequências e construíram relações apenas funcionais. Começaram a criar dependentes de incentivos externos, bastante sensíveis ao preço e à conveniência. E agora, há aqui um volte-face em que falamos de brand devotion, porque brand devotion é outra coisa, é quando existe devoção autêntica, ou seja, a marca entra no sistema de identidade do consumidor e os consumidores não só permanecem, como acreditam e fazem e sentem-se parte, ou seja, continuam mesmo depois, quando a marca comete erros, eles continuam fiéis à marca, continuam ao lado da marca e aceitam-na como ela é, com os seus defeitos e virtudes como se fosse uma pessoa. Portanto, a questão central mudou. Deixou de ser como fazer o consumidor pertencer à marca e passou a ser como fazer a marca pertencer ao mundo do consumidor, como lhe ser relevante todos os dias. Ainda continuando no mesmo framework, e ver um bocadinho o que é que cria esta devoção, como é que se consegue criar esta devoção. E a Ogilvy identifica aqui 4 dimensões e organiza a relação entre marcas e consumidores em 2 níveis. Portanto, os primários, os vínculos, as bases clássicas de qualquer relação, portanto, as dimensões sociais, emocionais e estruturais, que são essenciais, mas são insuficientes, e depois as dimensões. E é aqui que acontece esta mudança estrutural, ou seja, nos princípios, que é quando a marca se alinha com os valores do consumidor, e a relação ganha resiliência, portanto, a marca absorve falhas sem ruptura. Depois, na parte toda de comunidade, a marca deixa de ser um ponto de contacto e passa a ser um facilitador de ligação entre as pessoas, ou seja, passa a criar redes e não audiência. Depois, em termos de potencial, a marca integra-se na jornada pessoal do consumidor e deixa de responder a necessidades e passa a fazer parte, integrando os objetivos pessoais de cada um. E depois na parte da dimensão cultural, que é quando uma marca se integra tão profundamente na vida das pessoas e da sociedade que acaba por influenciar. Ou seja, a escolha deixa de ser consciente e passa a ser natural. Que os laços conquistam-se com o cliente, mas as dimensões realmente criam um verdadeiro devoto. E é muito interessante esta mudança de paradigma. E de tudo o que vimos, há aqui 5 diferenciadores que emergem de forma consistente. A confiança como ativo estratégico, cada vez mais importante, nomeadamente com agentes de AI a recomendar produtos e cada vez mais autónomos. Se a marca não existe de forma clara nos lugares onde a inteligência artificial vai buscar informação, porque é assim que a inteligência artificial acaba por ir buscar informação, é em tudo o que existe na internet. Portanto, se não existe de uma forma clara e objetiva, esta informação não chega ao consumidor. Ou seja, a confiança deixou de ser apenas também emocional, mas também passa a ter aqui algum cariz técnico e estrutural. Depois, o ponto de vista próprio, também como já falamos um bocadinho anteriormente, a diferenciação migrou da estética para o que a marca acredita, e se tem um ponto de vista claro, a inteligência artificial vai amplificar o que é único, e se tem um ponto de vista mais vago, vai amplificar tudo o que é genérico. Depois, a questão de ser humano, ou seja, o que é feito por humanos surge como um badge de honra, como um selo de qualidade premium. Ou seja, criar com gosto, com convicção e com intenção tornou-se diferenciador. Passámos de a IA consegue fazer tudo criativamente para, não, eu quero pessoas específicas a fazer criação, porque isso realmente é que faz a diferenciação entre marcas. Depois aqui uma voz única e autêntica, ou seja, já não queremos as narrativas políticas, polidas, queremos as histórias reais, com todas as suas dúvidas e imperfeições, ficam mais próximas, ficam relatable, e depois, por fim, um propósito integrado e não só estético e decorativo. As marcas que integram este propósito nas decisões de negócio e não apenas na comunicação, constroem uma lealdade mesmo real. Ou seja, pensar que em todas as ativações e iniciativas da marca, estas duas têm que estar integradas com o propósito, não pode ser só
talk the talk, tem que ser walk the talk the walk, qualquer coisa assim. Entretanto, vamos passar aqui, vimos os dados, vimos os frameworks e vamos ver agora na prática o que é que isto significa com 5 campanhas reais escolhidas que vão mostrar aqui um bocadinho 4 dimensões. Há uma que eu escolhi 2, e são 5 marcas que criaram algo que mais nenhuma outra conseguia criar no seu lugar. Começamos aqui com esta, da Polaroid. Em 2025 a Polaroid lançou uma nova câmara, foi a Flip. A história não começa na câmara, também dispensa apresentações, esta marca. Começa num problema que toda a gente acaba por reconhecer hoje em dia e quase ninguém sabe resolver, que é o facto de vivermos permanentemente conectados, com pressão de comentar tudo, sempre com FOMO, de não estarmos no sítio certo, à hora certa, o telemóvel está sempre na mão e, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão ausentes dos momentos que estamos a viver. E a Polaroid percebeu isso e percebeu que havia aqui uma tensão real. Podiam ter feito uma campanha de produto, falar das especificidades da câmara, ter feito uma campanha de preço, mas em vez disso colocaram outdoors junto às lojas da Apple e dos escritórios da Google em Nova Iorque e Londres. Organizaram ativações com walking tours em Paris, Tóquio e Londres, e as pessoas trancavam o seu telemóvel durante 1 hora, exploravam a cidade com câmaras Polaroid e no fim, com as suas fotografias ou com alguma dilação, enviavam um postal físico a alguém. E isto, para quem dizia que o print ia morrer, é realmente um banho de água fria, porque o print não morreu, não vai morrer e que vai ser cada vez mais especial. Portanto, aqui Polaroid situa-se na dimensão da cultura. É uma marca que nunca tentou acompanhar as tendências digitais, manteve-se sempre fiel ao que é e ao que sempre foi, e quando o mundo chegou à exaustão digital, ela já lá estava, no seu território, e continua a fazer o que faz de melhor, que é ter uma presença intencional. Aqui vou passar aqui um vídeo e depois faço aqui um. Today is fast. We walk faster. We type faster. We eat faster. We work faster. We wait faster. Buy faster. And return even faster. That's when things start spilling over. Someone had to give it a break. KitKat, a brand that's been championing breaks since forever, decided to step in and slow things down by doing the unthinkable. KitKat presents the slowest vending machine in the world. Placed it in one of Hyderabad's busiest business districts. Vending machines were built for our fast way of life, delivering a product in seconds, but not this one. For 3 minutes, it took every pack on a beautiful journey. People were so engrossed in the journey of the pack, they even put their phones away. When it finally arrived, the reaction was, well, beautiful. 3 minutes? That was a really fun break. इनको पता ही नहीं चला. Thanks for the break. For once, I forgot about my phone. People waited and didn't hate it. Turns out a beautiful break is worth waiting for. Have a break, have a... Então, a KitKat dispensa apresentações, não é? Em abril de 2026, a VML Índia e Netherlands instalaram uma máquina de vending machine num dos centros comerciais mais movimentados da Índia. A Índia tem uma cultura de trabalho das mais intensas do mundo. O conceito de pausa desapareceu completamente. Mesmo fim de semana e de noite, as pessoas que comem a andar, respondem mensagens durante o almoço, até os momentos de lazer e sociais acabam por ser fustigados por esta ongoing estar ao telemóvel. E a KitKat tem uma visão de marca, que é o Have a Break, já há muitos anos. Mas o que é que significa ter uma pausa num mundo que parou de parar? E foi a partir daí que nasceu esta ideia. A máquina não dava o chocolate em 3 segundos como as outras, dava em 3 minutos. E quando se inseria uma moeda, o KitKat embarcava numa viagem mais longa que obrigava quem estava à espera do chocolate a esperar.
E foi o que viram, as pessoas guardavam o telemóvel, começaram a falar umas com as outras, riam-se e acharam piada a ativação. Portanto, KitKat é outro exemplo da dimensão de cultura. A marca encaixou um momento em que o abrandar se tornou um ato de resistência, abraçou e vendeu o que o mundo mais precisa, que foi uma permissão para parar. E enquanto todas as marcas competem por ser as mais rápidas, o KitKat ganhou por ser a mais lenta. Entenderam, no fundo, que a pausa do intervalo não é só quando se come o KitKat, mas começaram a antecipar para a sua compra, neste caso. Partilho também aqui uma campanha já icónica da Coca-Cola, o Share a Coke existe desde 2011, nasceu na Austrália e expandiu para mais de 80 países e em 2025 voltou a Portugal. Porque neste mundo saturado de informação digital e de comunicação personalizada por algoritmos, a Coca-Cola percebeu que havia aqui ainda espaço para reviver esta campanha, que fazia sentido e que continuava a haver algo diferente em ver o nosso nome numa lata. Então, 54 milhões de embalagens com 156 nomes de A a Z, incluindo amor e amizade, eram personalizados em quiosques em Lisboa, Porto, Coimbra e Algarve. E esta campanha icónica tem um potencial de amplificação local enorme, por isso foi adaptada em vários países ao mesmo tempo. Perceberam que o desejo humano não tem prazo de validade e, apesar de já ter cerca de 15 anos, continuava a ser uma campanha muito interessante em termos de ativação de comunidade. E a Coca-Cola é isso mesmo, é a ativação de comunidade. A marca faz-nos sentir que pertencemos a alguma tribo e o que vendeu realmente não foi a Coca-Cola, mas foi o sentimento de ser visto por alguém. Vou passar aqui também um vídeo. It sucks to be wrong about what kind of art class you signed up for. But it's great to be wrong about Tinder, because a new relationship starts on Tinder every 3 seconds. Agora aqui uma marca não tão consensual e bastante forte hoje em dia, que é o Tinder, e que tem um problema de imagem, que é percebido como uma app de encontros casuais, mas os dados dizem outra coisa. 84% das pessoas são otimistas relativamente às relações e apenas 14% procura algo casual. E então eles lançaram duas campanhas, a da esquerda, que é It Starts With a Swipe, foi uma campanha global, a primeira do Tinder, em parceria com a agência Mischief, que lançou o estereótipo e desafiou o estereótipo. Já tem aqui um casal homossexual, e depois com todo o histórias de casais reais, momentos verdadeiros, diversidade de orientações, de histórias, mostrou que o Tinder realmente é ou pode ser o lugar onde tudo começa, qualquer tipo de conexão. E depois outra campanha também bastante nos pain points, diferente, porque percebeu que muitos dos seus utilizadores chegam à app num momento de vulnerabilidade, quando acabam relações, e em vez de ignorar esse momento, decidiram entrar nele e fazer parte. Então criaram um caminho para deitar fora memórias do ex. Organizaram corridas, sessões de boxe, workshop de wellness e tudo para fazer as pessoas sentirem-se bem e conseguirem fazer o luto de uma forma diferente. Ou seja, transformaram o fim no início e passaram a fazer parte desse processo. Ou seja, neste caso, o Tinder acabou por ser a dimensão de potencial. Entrou no momento mais difícil da vida amorosa das pessoas e transformou num ponto de partida em algo esperançoso. Ou seja, vendeu a esperança de que era possível ser feliz outra vez no amor. Por fim, temos a da Milka. How to communicate Milka's brand message, Dare to be Tender, to our consumers? Our answer, let's make people actually experience the brand message instead of just communicating it by using the product itself as the main media. How? Well, everyone knows that the best square in a chocolate bar is by far the last one. So to really test people's tenderness, we did something unprecedented. We took the last square out of every Milka bar to give people the choice to claim it back or to send it to someone they care about. To activate this idea, a TV commercial and a tender digital campaign were created. Their aim? To lead people in-store, playing on both the inside and the unique product and packaging design. From the package, people were sent to lederniercarre.fr, asked to insert the code printed on the pack and decide if they wanted their last square back or if they wanted to send it to someone else. If they chose the latter, they were given the chance to write a tender message to go with their gift.
A simple product change that created a truly engaging experience for the consumer. But as simple as it may seem, it meant nothing less than changing the entire manufacturing process of the Milka chocolate bar. In the end, more than 5 million chocolate bars were produced, proving that Milka strongly believes in its consumers' capability to dare to be tender. The results were above our expectations. Over 800,000 visits on our website, more than 500,000 last squares were sent, 95,000 shares on the social networks, and more than 1.3 million euros in earned media. And now that 6 more countries are already set to follow in 2014, the question is, who's going to be the most tender? Esta campanha já tem alguns anos, entretanto foram subindo os números, estes números estão aqui mais atuais, e a Milka, com o seu Dare to be Tender, tinha o desafio de transformar uma promessa numa marca, da marca numa experiência que ultrapassasse só o seu claim, ou seja, numa experiência que as pessoas pudessem sentir em vez de só lerem. E a agência Buzzman, em Paris, teve a ideia mais simples, ou seja, o insight era que toda a gente sabe que o último quadrado do pacote de chocolate, da tablete de chocolate, é o que é o melhor. É o que se guarda, é o que se deixa para mais tarde, é o que se saboreia. E foi exatamente isso que a Milka fez e retirou de 10 milhões de tabletes, foi o último quadrado. E as linhas de produção da Mondelez, como viram, foram todas alteradas, a embalagem passou a ter um ponto de interrogação, criaram um microsite especialmente criado para esta campanha, em que as pessoas podiam escolher o que é que fariam com o último quadrado, se o reclamavam para si ou se enviavam para um ente querido. Ou seja, a Milka acabou por transformar a experiência de consumir o seu chocolate numa pergunta moral. Ficas com ele ou vais partilhar com alguém? E em 2 meses, lá está, 800 mil visitas ao microsite, 500 mil últimos quadrados que foram enviados em entes queridos, 1,3 milhões de euros em earned media. Bem, enfim, os números falam por si. Ou seja, aqui a Milka está na dimensão de princípios. A marca alinhou-se com os valores mais profundos das pessoas e vendeu algo que nenhuma inteligência artificial consegue vender, que é a escolha puramente humana, que é dar o melhor que se tem a alguém. E isso é claramente algo muito emocional. Então, 5 campanhas, 5 marcas diferentes, 5 categorias completamente distintas, mas há aqui um padrão, que é a Polaroid com a presença real, KitKat com a pausa no seu produto, Coca-Cola o sentimento de ser visto, Tinder uma experiência real de voltar a ser feliz e a Milka uma escolha que só um ser humano pode fazer. E todas elas vendem uma experiência emocional que o produto permite aceder, em que o seu consumo disfarçado de uma conexão emocional permite as pessoas se reverem. E o que fica desta análise é muito simples, é que as marcas que ficam na memória são as que criam momentos que só elas podem criar. Ou seja, momentos de conexão humana, sobre tempo, sobre escolha, sobre intenção, sobre sentir, e nada disto poderia ser criado por AI, porque, na verdade, só os insights e a estratégia e a curadoria humana é que poderia alguma vez ter chegado a campanhas tão brilhantes. Portanto, como é que nós podemos fazer para construir uma identidade de marca em 2026 e a partir de agora? Se bem que isto também está sempre tudo a mudar, portanto temos que ir evoluindo e adaptando, mas primeiro que tudo é definir o território da marca antes de comunicar, isto sempre foi a pedra basilar do branding e continua a ser. Portanto, qual é que é o nosso posicionamento, valores, o ponto de vista sobre o mundo, o why da nossa marca, o que é que nos faz diferentes das outras. E antes de qualquer iniciativa, perguntar se esta ação sustenta ou não o propósito da nossa marca. Depois, saber o que é que as máquinas dizem da nossa marca, ou seja, pesquisar a nossa marca no ChatGPT, em todos os motores de inteligência artificial, ver o que é que está no AI Overviews, alimentar a Reddit e o Wikipedia, porque são essas as bases que vão alimentar a inteligência artificial, cada vez mais apostar em GEO, que é Generative Engine Optimization, deixarmos de ter o SEO para algo um bocadinho mais complexo, que ainda estamos todos a tentar perceber também como é que funciona. Depois, criar experiências que escapam ao algoritmo, ou seja, criar momentos que só a marca é que pode criar, e está mais que válido criar iniciativas no mundo real. Depois, medir o que realmente importa, portanto, não só as métricas de leads, mas toda a parte de sentimento e relevância cultural, a confiança quantificada, a brand salience, a lealdade genuína,
todos os indicadores que indicam a saúde real da marca e tudo o que estão a dizer sobre nós em social media. E depois, por fim, usar a inteligência artificial, sim, mas para amplificar o que já tem alma, o que já é nosso, o que já é genuíno, e não fazer parte criativa apenas da marca. Ou seja, a tecnologia segue a estratégia, segue uma identidade amplificada pela IA para se tornar mais forte. E com isto acho que conseguimos ter uma identidade bastante diferenciadora, à frente da nossa concorrência, e alinhada connosco e não apenas com modas. E antes de adotar qualquer ferramenta de inteligência artificial, perguntar sempre: isto vai acrescentar algo genuíno ou é apenas uma trend? Reforça a diferenciação, melhora a experiência do meu cliente, liberta-me tempo para trabalhar com mais valor a parte criativa. Depois também é importante pensar o que é que eu vou automatizar, se o que eu vou automatizar já tem alma ou se estou só a escalar algo que não tem conteúdo nenhum. Ou seja, como falado, a inteligência artificial amplifica o que lhe for dado. Se for um conteúdo com identidade, torna-se mais forte. Se for genérico, acaba por se tornar mais conteúdo de ruído. E enfim, uma pergunta também bastante importante, que é se esta ferramenta serve a propósito da marca, conveniência, ou se só está a servir a minha preguiça de criar. A eficiência é um meio e a pergunta estratégica deve ser sempre: devo fazê-lo de todo ou não? Confiança é o novo ativo estratégico e não pode ser copiada pela inteligência artificial. É o único diferenciador de marca. E não se pode comprar nem escalar da forma como ultimamente temos andado a perceber que se anda a apostar. Ou seja, em 2026, a estratégia de marca acaba por ser sobre inteligência emocional. Fiz aqui um shift do funcional para o emocional, porque todas as marcas já têm identidade, isto já não é novo, mas isso não faz delas, não faz delas marcas, faz delas empresas com logotipos. O que faz as marcas serem marcas são a capacidade de se conectar com os seus consumidores e dizer algo que só elas podem dizer. E algo que nós temos que pensar é o que é que diz a nossa marca. Eu sou a Mariana Miguel, passei a vida a observar marcas, a tentar perceber porque é que algumas ficam connosco para sempre, enquanto outras desaparecem sem deixar rastro, e continuo a acreditar que as pessoas não se ligam a marcas porque comunicam mais, mas porque conseguem sentir alguma coisa quando estão conectadas com elas. O branding nunca foi nem será sempre só apenas estético ou visual, será sempre sobre emoção, significado e, acima de tudo, sobre ligação humana. Obrigada pelo vosso tempo.